O Estúdio News de hoje vai falar sobre o novo marco do saneamento básico. E para falar sobre esse tema, eu converso agora com Giovannino Di Niro, gerente executivo de digitalização e saneamento da Siemens. Seja muito bem-vindo, Giovannino. Olá, Gustavo. É um prazer estar aqui. Obrigado. O prazer é nosso para falar sobre esse assunto. Então, eu já começo, claro, tentando analisar esse novo marco. Atualmente, 94% das cidades brasileiras são atendidas por estatais de saneamento. Só 6% do serviço, hoje em dia, é feito por companhia privada. Essa privatização, que é um grande medo das pessoas, vai, de fato, poder trazer um valor mais baixo da água, mais acessível, ou, a depender da maneira que for feito, ele pode até encarecer, causar um aumento nos custos, Giovannino? Bom, Gustavo, excelente pergunta. Eu acho que esse é um dos temas mais preocupantes aí que rege a grande parte da população. Na verdade, o que a gente precisa ter em mente é que grande parte do custo não está dependendo desse momento da empresa privada ou pública. Na verdade, hoje nós temos em nível Brasil algo em torno de 38% de água perdida, né? E esses 38% de água perdida, ele está contabilizado no custo. Então, perdido em que sentido? Perdas comerciais ou perdas que nós chamamos perdas reais? Essas perdas, elas estão incorporadas nos custos. Nós já temos empresas privadas operando aqui no Brasil, e as empresas públicas também, elas não têm uma diferenciação. Então, quando você traz aí o tema, por exemplo, se é uma empresa pública, vai reduzir o custo ou não, eu diria para você que, na verdade, nós teremos em ambas as situações uma possibilidade de redução de custo. Agora, é importante essa pergunta porque a redução de custo, ela está muito ligada ao vamos dizer, ao perfil de consumo, né? Quando nós temos, por exemplo, uma análise da crise hídrica que nós tivemos recentemente, até muito veiculada e muito coberta por todos os meios de comunicação, nós tínhamos os reservatórios em São Paulo, por exemplo, estavam muito baixos, né? Estavam num nível subcrítico ou crítico, e muita gente lavando o carro, gastando água de maneira inconsciente. Então, o que trará realmente uma resposta a uma redução de custos será a utilização de tecnologias, e elas já estão disponíveis, né, não só no Brasil, mas no mundo, para que a gente evite essa perda de água ao longo da tubulação, canos que estouram, que só muitas vezes a população precisa avisar que precisa que tem uma perda de água, ou ainda a utilização consciente. A utilização consciente também ela gera um custo adicional, porque se você utiliza conscientemente o recurso, ele evita a escassez. E o recurso água é um recurso vital. Ele é tão vital para a sobrevivência, você recebendo a água, como ele é vital também se você tiver água contaminada, água que são não tratadas dentro do saneamento. Então, a utilização da água consciente é um outro aspecto. Se você não utiliza isso consciente, você vai gerar uma escassez. Você gerando uma escassez, você automaticamente aumenta o preço da água. Então, esse ciclo é um ciclo interessante. E um ponto absolutamente importante em se ressaltar aqui, Gustavo, é que nós aqui temos o Brasil acho que é o primeiro país no ranking mundial de água doce, ele se situa em primeiro lugar. Mas a distribuição hídrica aqui no país, ela é uma distribuição não homogênea. 70% está lá no norte e 6% cobre a região sudeste. Isso leva mais ainda à necessidade de um consumo consciente. Se você analisar a questão dessa escassez de água, se nós jogarmos 38% da água tratada fora e considerando um incremento de PIB, aí já existem estudos aí para 2040, 2050, onde esses 38% farão falta. Então é muito importante e com certeza a população precisa
junto com o poder público, atuar de maneira muito protagonista no que diz respeito ao consumo consciente da água. E aí sim nós teremos uma queda não só no consumo para gerar menos escassez, mas também uma queda na tarifa dela. Então, acho que esse é um ponto que é muito importante, que seria muito interessante que se houvesse uma cobertura cada vez mais consciente. Já nós temos, por exemplo, um artigo 225 da Constituição, ele já incube o poder público num meio ambiente, meio ambiente equilibrado. E ele transfere ao poder público a necessidade de dar consciência a todas as esferas, desde o ensino público, em todos os níveis, para que a gente possa ter um uso consciente da água. Giovannino, um dos principais discursos, se não o principal discurso do novo marco do saneamento básico, é de que o país vai alcançar a universalização até 2033. Esse é um prognóstico crível que a gente pode mesmo vislumbrar, haja vista o tamanho do país, as diferenças entre as regiões Sul, Sudeste e Norte e Nordeste? Bom, Gustavo, eu vou responder isso sobre duas óticas, né? Sobre a ótica da engenharia, completamente possível, como eu falei, a tecnologia, a digitalização, todo o ambiente que cerca a infraestrutura já é disponível no Brasil. Tá? Existem empresas que podem fornecer efetivamente todo o suporte para que isso seja possível. Então, do ponto de vista técnico, do ponto de vista tecnológico, é completamente possível. Existe aí um ponto que precisa ser levado em conta, que o déficit de investimento em água, hoje, é o principal problema. Né? Na verdade, hoje nós deveríamos, existe aí o Plano de Saneamento Básico, né? Foi criado lá em 2012, 2013, onde existia um nível de investimento para ser feito e até a atualização desse plano aí mereceria termos algo em torno de 22 bilhões, né? Sendo injetados para investimentos. E hoje, efetivamente, o que nós temos de investimento? Nós temos algo em torno de 10, 12 bilhões investidos. Né? Existe um progresso muito interessante, né? Dentro desse cenário, ao longo de muitos anos, mas precisamos colocar o investimento para que isso seja possível. Tecnologia existe, é possível ser feito sim, mas precisa de investimento, coisa que talvez a privatização ou auxílio não reduzir as empresas públicas, mas sim você conciliar isso junto com outras empresas para que a gente possa ter essa meta alcançada, que é fundamental. Aliás, se não for alcançado, nós colocamos em risco um PIB de 2050. Tudo que é feito dentro do saneamento não é de hoje para amanhã, então nós precisamos ter efetivamente esses investimentos, é muito necessário. Você falou justamente desses investimentos entre as empresas privadas e o setor público, e aí eu te questiono se essa seria a grande oportunidade de se criar no país um novo tipo de gestão no setor, ou pelo menos melhorar a imagem dessa gestão em conjunta entre órgãos públicos e empresas, porque há ainda vamos dizer, uma desconfiança por parte da sociedade se de fato isso funciona. A privatização, ela pode de fato compensar a falta do investimento público no setor? E claro, para isso é necessário uma transparência, até para que a sociedade se sinta confiante nessa forma de gerir? Bom, Gustavo, veja que nós já temos empresas privadas atendendo, né? Não é algo novo. O que nós vamos esperar, a expectativa, eu também como cidadão, né? Eu tenho uma expectativa que o déficit de investimento que hoje ele é colocado em outros tópicos, por exemplo, uma perda. Você sabe que hoje nós temos 6,2 bilhões de energia elétrica que são utilizados no saneamento. Imagina desses 6,2 bilhões de energia elétrica por ano, 38% são motores que estão girando por
por nada, porque se a água está sendo perdida, então parte desse investimento com tecnologia pode ser revertido para o mundo público e parte desse investimento precisa vir pelo mundo privado, porque o poder público carece de um investimento para um curto prazo de tempo. Tem uma outra parcela desse investimento que pode vir através de um tratamento, ou seja, o esgotamento sanitário bem feito, para que a gente não tenha a necessidade de investir ou gastar na saúde pública, né? E nós estamos falando num período de 9 anos, algo em torno de 2 bilhões, isso é o que foi apurado, mas existe um estudo da OMS dizendo o seguinte: a cada $1 investido em saneamento, você tem $4 recuperados em saúde, 4,3. Então, esse investimento, uma vez que você investe no saneamento, uma vez que você coloca a verba no saneamento, você tem efetivamente uma possibilidade de ter esse investimento público melhorado. E a complementação disso, com certeza, é o investimento privado. Eu acho que isso é possível. Adicionando isso às questões tecnológicas, né? A hora que você começa a ter essa mescla de cooperação, essa cooperação entre público e privado, ela vai trazer um resultado, e na digitalização, por exemplo, a colaboração, o ambiente colaborativo é fundamental, né? Então, essa experiência do poder público, a experiência do poder privado, mais a tecnologia, mais a economia de custos com relação aos gastos que estão sendo decorrentes do ambiente de não ter um saneamento muito adequado e água distribuída de maneira chegando a 100%, isso vai melhorar, sim, com certeza. Eu não tenho, essa é a opinião como cidadão e é a minha expectativa, inclusive. Giovannino, quando o Congresso aprovou o marco, muitos congressistas comemoraram justamente porque acreditavam e acreditam que o projeto vai atrair novos investimentos para a infraestrutura. Olhando do lado privado, de fato as empresas se sentiram atraídas por esse marco? De fato é algo que interessa às empresas? E do outro lado do ponto de vista, o que pode afugentar essas empresas justamente se algo for sair da linha? Dá para afugentar empresas que se animaram com a possibilidade dos investimentos? Bom, também vou trazer algumas respostas em dois pontos de vista. Então, vamos começar pelo afugentar, né? O tema saneamento, ou seja, não é um tema Brasil, né? É um tema mundial, né? Mundialmente, desde 1972, quando a ONU abordou o tema, né, em Estocolmo. De lá para cá houveram outras iniciativas, até a própria Constituição, nesse artigo 225 que eu comentei, passando por ter uma Eco 92 no Rio, onde se constituiu a Agenda 21, que era a agenda para um meio ambiente melhor para o século 21. E, recentemente, nós temos aí a Agenda 2030 e agora o novo Marco Saneamento. O que nós precisamos é fazer com que este processo seja efetivamente implementado. E aí não se responsabiliza público ou privado, né? É um conjunto público-privado mais cidadãos, mais sociedade. Se isso não ocorre, não sai do papel. E aí o investimento privado, muitas vezes, pode se ressentir com isso. Com relação à questão de ter a importância para as empresas, sem dúvida nenhuma. Hoje, grande parte da irrigação do Brasil, por exemplo, hoje o agronegócio no Brasil é um elemento de ponta, é um dos segmentos que mais desponta mundialmente. Precisa de água, quase 49%, 50% informações publicadas aí pela Agência Nacional, né, de Águas, menciona aí algo em torno de 40% no mundo da irrigação. E isso promove a economia, isso promove o PIB. As empresas precisam de um PIB adequado para que a gente possa crescer. O PIB, existem algumas estimativas para 2040, 2050, onde o PIB deve crescer algo em torno de 36%, 40%.
e sem água é impossível. Então, é interesse sim das empresas, existem até esses os conselhos de empresários tratando do tema, né, para um meio ambiente sustentável, para um desenvolvimento sustentável. Então, eu acredito, Gustavo, que não tem por que se afugentar. O recurso é de interesse do Brasil, é de interesse das empresas, é de interesse da sociedade e nós precisamos trabalhar juntos. Não tem outra alternativa. Essa é a percepção atual. Giovannino, eu quero agradecer demais a sua participação aqui conosco no Estúdio News, sanando dúvidas e falando sobre esse marco do saneamento e a promessa de, claro, uma universalização até 2033. Forte abraço, Giovannino. Muito obrigado e contem conosco. Obrigado. E eu converso agora com Marcel Costa Sanches, secretário-geral da ABS, a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental. Marcel, antes de mais nada, obrigado pela participação e seja bem-vindo ao Estúdio News. Obrigado, Gustavo, pelo convite. É um prazer participar com vocês. Marcel, então já vamos analisar o novo marco do saneamento básico, já pela expectativa da ABS. Há alguma limitação no marco? Como vocês enxergam esta medida aprovada no Congresso? Olha, Gustavo, a gente da ABS tem militado no setor de saneamento já há muitos anos, né? A ABS é uma associação plural que envolve associações aqui do setor privado, do setor público, da academia, então os nossos sócios são especialistas do setor. A ABS participou ativamente desse debate, né? Desde a construção inicial lá das duas medidas provisórias que culminaram no projeto de lei, que depois veio a ser transformado em lei, né? As duas medidas provisórias caducaram e depois esse projeto de lei foi discutido por longa data aí no Congresso Nacional e depois no Senado, né? O consenso ali foi o consenso possível, né? A ABS se posicionou de forma contrária num primeiro momento porque entendia que aqueles textos que vinham sendo apresentados não seriam adequados para trazer a universalização do saneamento no Brasil, que é a razão de existir da nossa associação, né? Nós queremos todos com acesso à água potável, todos com esgotamento sanitário e todos também com resíduos sólidos dispostos ambientalmente de forma correta, né? Não em lixões, como a gente está ainda convivendo no Brasil. Então, a gente verifica que essa discussão foi um avanço, ela trouxe o saneamento para a pauta política, né? Um assunto de suma importância que passou a ser discutido de forma mais detalhada, né? E que culminou agora nesta nova lei que alterou o marco legal de saneamento. Nós hoje temos uma posição muito importante, né? A ABS respeita a decisão do Parlamento brasileiro e já está trabalhando para, em conjunto com os demais atores do setor, construir desenvolvimento, né? Aquele debate lá atrás foi importante para que a gente pudesse avançar na construção conjunta, mas agora, nesse momento, é hora de somar esforços e fazer o saneamento avançar. A ABS tem se dedicado e feito uma série de eventos para discutir em detalhes o marco, né? Como operacionalizá-lo, tem algumas mudanças importantes que eu gostaria de destacar aqui, né? Alguns pilares que eu acho como fundamentais, né? E a ABS tem se debruçado aí sobre eles. Um aspecto positivo, Gustavo, que eu destacaria na minha fala aqui inicial, é realmente o fortalecimento da regulação, que é um dos pilares desse novo marco, né? Uma regulação estruturada, uma regulação bem organizada, pode efetivamente trazer capital, trazer novos investidores e novos players aí para esse setor, né? E trazer um pouco mais de segurança jurídica para normas aí, que agora temos a ANA, que é um ator novo que está entrando no processo. A ANA era a Agência Nacional de Águas e agora rebatizada para a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, que vai ter essa missão de coordenar o aspecto regulatório do setor, né, que efetivamente tem algumas lacunas a serem preenchidas. Alguns estados se desenvolveram mais nesse aspecto, com agências estaduais e agências regionais, agências municipais também, mas fato é que grande parte dos municípios brasileiros ainda não conta com uma regulação efetiva, né? E isso já era uma condição obrigatória desde 2007 da Lei 11.445, isso não foi trazido agora, né?
Agora está sendo trazido, e nós vemos isso com muito bons olhos, o aspecto do fortalecimento dessa regulação. A ANA, claro, vai ainda se adaptar, ela está começando a atuar, né? A ANA ainda não tem expertise nesse mercado, expertise na regulação econômica de saneamento, por exemplo, né? Na regulação técnica, mas já começou de uma forma bem importante, ouvindo os especialistas do setor para lançar uma agenda regulatória, identificando os temas prioritários. Então, esse era um ponto positivo de destaque que eu gostaria de trazer. Um segundo ponto importante... Marcelo, eu queria só pegar esse seu ponto para justamente entrar com uma pergunta. Você mencionou aí, né, a gente ainda há uma lacuna enorme, 47% dos brasileiros não têm acesso à rede de esgoto do Brasil. Você acredita que com a regulação, com a participação da ANA, a iniciativa privada vai ter interesse em prestar auxílio justamente para áreas de difícil acesso, remotas, que não têm tanto investimento não só no saneamento? Como trazer a iniciativa privada para operar justamente nesses locais? Gustavo, eu acho que o fortalecimento da regulação é um desses pilares da estratégia, né? Ele não é suficiente, porque o fortalecimento da regulação e as normas regulatórias, eles vão ser estabelecidos de forma gradual, né? Não é automático. Agora entrou a ANA, todos os problemas acabaram. Muito pelo contrário, a ANA tem um enorme desafio, né? Você tem uma expertise já regulatória a nível infranacional, que são as agências existentes hoje, né? Eu posso citar como exemplo a Arcesp em São Paulo, a Arsai em Minas Gerais e várias outras agências setoriais, a Aris ali em Santa Catarina, né? A regulação por si só ela não é suficiente, né? Ela é uma condição importante, mas eu diria que nesse novo marco regulatório, a condição determinante para atrair novos players e investimentos é o equilíbrio econômico-financeiro dessas prestações de serviços, né? O governo trouxe uma condição em que a ABS já defendia há muito tempo, que é o fortalecimento da prestação regionalizada, né? A condição aí de você ter um agrupamento de municípios para que você possa ter escala desses serviços e dar uma viabilidade econômica, né, com a menor tarifa possível. Isso não vai ser fácil de acontecer no Brasil inteiro, né? Nós temos realidades muito diferentes, capacidades de pagamento dos usuários muito diferentes, né? E eu não vejo, a ABS não vê como escapar de um apoio do governo, algum tipo de subsídio direto, porque não são todos os blocos. Tem estados, por exemplo, vamos pegar o Amapá ou o Acre, né? Talvez nenhum bloco como o estado inteiro dê essa atratividade, porque levar o saneamento custa muito caro, é uma indústria de rede, onde os investimentos são feitos a longo prazo e temos que ter, vamos dizer assim, uma segurança para que eles possam ser feitos e que, claro, esses contratos que passam a ser pilar aí dessa prestação de serviço tem que ter o equilíbrio para poder atrair um player, um investimento privado para poder aportar recursos nesse setor. E, Marcelo, eu queria que você falasse um pouco mais sobre a relação da ABS, como ela vê essa promessa de universalização, esse marco de até 2033 a gente ter uma universalização do saneamento básico e também, claro, da água, mais especificamente do saneamento. É possível a gente conquistar esta meta estipulada pelo marco? Gustavo, é muito difícil, né? Nós precisamos ser sinceros aqui e, como especialistas, alertar que se um prazo numa lei fosse sinônimo de mudança, o Brasil seria o maior país do mundo, né? Porque nós temos uma capacidade realmente de produzir leis, né? E efetivamente fazê-las acontecerem é que é o grande desafio. O saneamento tem um desafio muito grande, mas muito grande, né? A ABS defende sempre, né, não um modelo ou outro, né? A gente entrou num debate lá atrás de público ou privado, isso não faz o menor sentido, né? O que faz sentido é ser eficiente, não interessa se o prestador de serviços é público ou se o prestador de serviços é privado. Nós temos exemplos de boas empresas públicas e temos exemplos de más empresas públicas, assim como no privado. Então, essa polarização de público versus privado atrapalhou muito o debate, né? Universalizar em 2033 precisa ter segurança jurídica, precisa ter aporte de recursos, precisa ter regulação forte para acontecer. Em alguns estados que já estão mais avançados, como da região sul e a região sudeste,
Vai ser difícil, mas eu acredito que até 2033 a gente tenha uma condição muito próxima, né, da universalização. Agora, nas regiões mais carentes do país, no Nordeste, no Norte do país, eu acho muito mais difícil, porque hoje você já tem ali uma condição de maior dificuldade para atrair investimentos, né? Esses agrupamentos que devem ser feitos pelos estados, né, e o fortalecimento da regulação que vai ser orientado pela ANA, é muito importante dizer isso, a ANA não vai regular diretamente os contratos, ela vai dar normas de referência e nós teremos que ter os reguladores aí infranacionais, as agências estatuais, desempenhando o seu papel. A ANA não vai calcular tarifas, né? Quem vai calcular a tarifa, quem vai garantir o equilíbrio econômico-financeiro desses contratos são os reguladores, que vão precisar estar fortalecidos, vão precisar estar bem estruturados, e os prestadores de serviços, né? Os prestadores de serviços são peça-chave nessa equação, né? Nós precisamos fortalecer os prestadores de serviços, ter eficiência para que cada vez mais eles possam avançar e trazer a universalização, porque são eles que efetivamente vão levar o serviço na porta do usuário, né? Então, trazendo para a questão do esgoto, que é o maior déficit que a gente tem aí no serviço essencial de água e esgoto, né? São os prestadores de serviços, junto com os poderes concedentes, que têm essa responsabilidade aí para poder levar as redes até a porta das casas, coletar esse esgoto, encaminhá-lo de forma correta para tratamento e devolvê-lo no meio ambiente numa condição plena, né, para o ciclo da água estar completo. Então, esse marco de 2033 será um desafio, sem dúvida, né, e vamos acompanhar de perto esse arranjo institucional que vai se dar em cada estado, né, em cada município, para que isso possa ser efetivamente buscado. Mas vamos precisar de muito recurso e muita gestão, Gustavo. Acho que a palavra aí é gestão, ser eficiente. Não é a regulação que vai trazer isso e não é o recurso do privado. Nós vamos precisar desenvolver isso no setor, e foi assim em todos os países do mundo. Então, a gente está trabalhando muito forte, a ABS, nessa capacitação e nessa gestão, para que tenhamos aí a contribuição para o cenário nacional do saneamento, que é a nossa missão. Claro. Marcelo, eu queria que você retomasse justamente aquele segundo ponto que você queria falar, mas também já aproveitar e analisar, queria que você analisasse comigo, muitos especialistas acreditam que essa pode ser uma saída justamente para a recuperação econômica do país, já que a tendência, ou pelo menos o ânimo dos congressistas, é que venha muito investimento estrangeiro da iniciativa privada para fazer essas obras de infraestrutura e, obviamente, trabalho, ou seja, vai abrir uma oportunidade de empregos para uma população que está desempregada, muito importante. Você concorda com essa análise positiva de muitos que estão acompanhando o marco? Gustavo, eu concordo no aspecto de que o saneamento é realmente um indutor de empregos, um indutor de desenvolvimento, né? Os recursos que a gente aloca em saneamento nunca são dispêndios, eles são investimentos. A gente, tendo saneamento eficiente, você está economizando em saúde, é uma questão pública, né, de saúde pública. Então, como o próprio nome diz, o saneamento é básico, né? E acho que esse movimento que está sendo feito, e o saneamento entrando na pauta das discussões, agora vamos ter eleições municipais, né? Esse é um tema muito importante para ser discutido pelos candidatos, mesmo porque são eles os titulares, né? Os municípios são os donos do serviço, eles é que definem a forma como esse serviço vai ser prestado, né? A condição das concessões, que está sendo, vamos dizer assim, muito colocado aí como a salvação, né? Para a gente poder ter atração de investimentos, os titulares, os municípios e em conjunto com os estados e regiões metropolitanas têm que modelar bons editais, né? A gente tem visto aí o BNDES atuando num primeiro momento como um órgão de apoio a esse tipo de modelagem, né? Nós precisamos ter bons editais, bons planos municipais de saneamento, que é onde tudo começa, né? O planejamento é onde tudo começa. Esse planejamento não é feito pelo regulador, esse planejamento não é feito pelo prestador de serviço, ele é feito exclusivamente pelos titulares, pelos municípios. E é esse fortalecimento da condição de gestão que eu me referia que vai nos fazer conseguir avançar. Os contratos de concessão futuros serão, sim, exitosos se a gente tiver um bom planejamento, uma boa regulação que possa atrair
os investidores para uma prestação eficiente com remuneração justa, né? Nós não podemos também ter comportamentos aí futuros lesivos, né? A história do saneamento no mundo afora trouxe aí muitos ensinamentos onde se privatizou 100% dos serviços e não foi a forma 100%, vamos dizer assim, adequada. Os serviços passaram a ficar muito caros. Mas por que isso? Não é porque o privado cobra caro, muito pelo contrário. O que se faz aqui é uma condição de eficiência, onde a regulação tem esse papel de controlar os preços de uma forma justa para que a empresa tenha a sua remuneração necessária, mas não abusiva, e que todos os usuários possam pagar. Aqueles que não têm capacidade de pagamento têm que receber um subsídio, seja ele custeado aí diretamente pelo governo ou em alguma outra forma, para que se possa... que esses usuários que não têm capacidade de pagamento efetivamente terem o serviço num preço mais acessível. Marcel, eu quero agradecer demais a sua participação aqui conosco para falar sobre um tema importantíssimo, ainda mais por um longo período que a gente, claro, tem que ficar de olho, nós como jornalistas e também como sociedade. Obrigado, Marcel. Obrigado, Gustavo, pelo convite. A ABS está sempre à disposição e vamos trabalhar juntos aí por essa lei que agora já é uma realidade para que ela possa vingar e ter aí a sua efetiva execução e trazer melhorias aí no emprego, no saneamento brasileiro, porque tudo isso está correlacionado. Muito obrigado aí pela atenção de todos. Um forte abraço, Marcel. Um abraço. O Estúdio News fica por aqui. Eu conversei com Marcel Costa Sanches, secretário-geral da ABS, a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, e Giovannino Di Niro, gerente executivo de digitalização e saneamento da Siemens. Você já pode acompanhar essa entrevista pelo nosso canal no YouTube, no Play Plus e também pelo nosso podcast, já disponível tanto no Spotify quanto no Deezer. Semana que vem tem mais. Até lá!